Queridos amigos, que alegria! Estamos mais uma vez apresentando um programa pela TV Caminho da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Estamos no terceiro livro, que é Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 7º. Esse capítulo foi dividido em 3 programas. Esse vai ser o último programa. Se você estiver assistindo esse programa, vale a pena você assistir os outros programas. Daqui a pouco o André vai explicar como é que você faz para entrar no YouTube, se cadastrar, porque você também vai poder estudar conosco Nosso Lar, o livro Os Mensageiros. No programa passado, nós então vimos o caso de Antônio. Justina, sua mãe, pede intercessão a Alexandre. Antônio estava com uma doença bastante grave, uma trombose pela qual estava quase desencarnando. Então, Justina pede 60 dias para que ele pudesse resolver algumas coisas pessoais. O seu cérebro estava muito envolto de preocupações e essas preocupações estavam agravando o seu quadro de saúde. Então, ele vai até o local, junto de André Luiz, convoca Francisco com a sua equipe, 4 homens, 4 mulheres, e eles então se vêem na necessidade de buscar um encarnado que já estava dormindo e trouxeram Afonso, que tem também uma vasta experiência nesse tipo de atividade. E André Luiz percebe que as células foram recompostas e vale a pena a gente estudar esse capítulo. Agora nós vamos ver porque André Luiz estava junto com Alexandre quando Alexandre falou para aquela senhorinha Justina: olha, nós fizemos a nossa parte. Ele vai durar 150 dias, mas se ele entrar numa preocupação muito grande, poderá ir com menos tempo. Vamos então acompanhar o desenrolar do restante desse capítulo, mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes que vêm nos acompanhando. E o nosso querido Sérgio disse há pouco, quem está nos conhecendo agora e quiser conhecer os programas anteriores, os estudos anteriores, está no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai poder encontrar inúmeros programas das mais variadas temáticas. Não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar o sininho que é para receber as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. No programa passado, no finalzinho, você vai relembrar que quando ele então se despertou, Afonso tira a mão da destra do irmão Antônio. Quando ele se despertou, ele começou a gritar. E que as filhas, as netas que gostavam muito, acordaram e vieram de encontro naquele atropelo, e nós até comentamos o despreparo que nós temos diante da dor. Vamos continuar a leitura para entendermos o que aconteceu a partir daí. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar. E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo: diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava, geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nossos serviços de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente semilúcido prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Então aqui nós vimos apenas o arremate do caso Antônio e agora nós vamos ver a continuidade. Eles agora vão para a via pública, vão se deparar com outras situações. Aqui, o que foi lido até agora nessa parte do programa, nada de extraordinário, apenas a continuidade. Então, Alexandre pediu a Francisco que desse as orientações finais para Afonso, para que ele voltasse para o seu lar, continuasse a sua noite de sono, para que no outro dia pudesse ter mais um dia de bênção e de paz. Aqui nós vemos também
que a única que ficou ao lado de Antônio foi a mãe, já que o caso não tinha mais o que ser visto e os espíritos também têm mais o que fazer. Às vezes nós imaginamos que espírito do outro lado, espírito sério do outro lado, tem tempo disponível. Não é verdade. Não existe tempo disponível. Eles sempre estão utilizando o tempo, as oportunidades em trabalho de um bem maior. Deixaram a velhinha ali cuidando da situação toda, cuidando do filho. O médico já estava a caminho, já que foi ligado ao médico para falar da situação de Antônio, que ele estava agoniando, ele estava agitado, ele estava nervoso, preocupado, dizendo que estava prestes a morrer. Então nós vemos que o caso aparentemente foi resolvido e ele foi agraciado com mais 150 dias para que ele pudesse resolver algumas pendências importantíssimas. E outro ponto também que Alexandre informa a Francisco que havia necessidade também de Afonso voltar algumas vezes. É importante para dar continuidade naquele tratamento de refazimento, não é? Então nós vemos que o tratamento ele nunca se encerra. E é uma coisa interessante, a partir do momento em que Alexandre incumbiu Francisco, a sua equipe, e Afonso, o encarnado que estava cooperando, a partir dali então foi entregue a Francisco auxiliar Justina, a mãe de Antônio, para que eles pudessem então dar continuidade naquele tratamento ao longo dos dias. Vamos continuar a leitura? Na via pública pedi a um instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento. Depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores, nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Nós podemos fazer um comentário que eu acho que a gente não pode perder essa informação. São milhares de pessoas, espíritos que trabalham na crosta e que estão ligados não somente a nosso lar, mas a outras cidades de alta hierarquia no nosso planeta. Então a gente percebe, André, que o quanto os espíritos se movimentam para nos ajudar. Dando continuidade, seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas, e não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Então aqui nós observamos que cada agrupamento, composto por 8 a 10 pessoas, tinha uma finalidade.
O grupo de Francisco não era o primeiro e não era o único. Igual o grupo de Francisco, existiam aos milhares, e eles estavam a serviço da colônia de Nosso Lar. Mas não existe só Nosso Lar no mundo espiritual. Igual a Nosso Lar, nós temos centenas de cidades, igual no Brasil. Não existe apenas a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, existem milhares de cidades num único país. Então, cada país com a sua cultura, com seus hábitos, com seu idioma, com a sua maneira de pensar e de agir, continuou do outro lado da vida também a sua jornada evolutiva. E Francisco chefiava esse grupo com 4 homens e 4 mulheres que tinham o objetivo central de ajudar aquelas pessoas que estavam com casos graves, à beira da desencarnação, igual o caso de Antônio. Então nós vemos que são milhares os espíritos que trabalham e ele diz que durante o dia, devido à emissão do sol, o trabalho ajuda porque quebra aquelas ondas do negativismo e do pessimismo, aqueles miasmas terríveis que a mente humana cria. E à noite isso favorece, isso ajuda na propagação, essas extensões. Tanto é que a maioria dos crimes ocorrem à noite. Não apenas porque não tem trabalho em determinado lugar em que é assaltado, não, é porque à noite o mal cria força. À noite é o momento propício para que as pessoas que são más intencionadas possam ir em busca. Tanto é que nós vemos que o assalto, as próprias traições, geralmente ocorrem, seja à noite ou seja de madrugada. Então hoje nós estamos vendo a importância do sol e quando não se tem uma mente equilibrada, o quanto é prejudicial esse contato noturno, porque às vezes nós podemos ser arrebatados por entidades que se especializam no mundo espiritual inferior a trabalhar, a prejudicar o encarnado que procura o bem. É interessante, né, André? São tantas informações que o Espiritismo vai trazendo para nós. Logicamente, André Luiz fala de uma maneira sucinta, porque nós ainda não somos capazes de nos adentrar sobre esses raios solares, quais são verdadeiramente o alcance deles. Mas o importante é nós sabermos que o alcance faz com que nós possamos ser ajudados e de que à noite há uma necessidade de nós tentarmos nos resguardar mais com a prece. E é interessante que nós fazemos um ato quase que maquinal, aonde a maioria das religiões, André, também funcionam à noite. Os espíritos bons também influenciam para que isso aconteça, para que possa então fazer com que esse trabalho do bem, do amor, da bondade seja fortalecido. Então nós vemos quanto nós vivemos numa sociedade onde muitas coisas que ocorrem, nós não temos noção por que é assim. Por que a maioria dos cultos religiosos são à noite? Porque é à noite que há uma necessidade de maior vigilância, de maior preparo espiritual. Então essas informações são informações belíssimas que nós vamos tendo e tirando proveito para o nosso dia a dia. E é importante só realçarmos antes da leitura que isso daí não é uma invenção espírita. Isso daí, se a gente for pegar culturas espiritualistas milenares, já falam a respeito disso com outros nomes e outros termos. Isso daí não é André Luiz que está inventando nada, isso daí não é obra da cabeça de Chico Xavier, mesmo porque o Espiritismo não tem o porquê inventar nada. Nós apenas estamos vendo um conceito que já fazia parte da nossa sociedade, mas que o homem ocidental, pela sua ganância e predominância da matéria, foi deixando com que pontos importantes passassem. Então hoje o Espiritismo nos convida, não com o objetivo e com a pretensão de ser mais e melhor do que ninguém, porque toda religião é boa quando caminha para a autoiluminação e para a iluminação daqueles que procuram uma vida justa e reta. Essa é a finalidade. Então aqui o que André Luiz está nos dizendo é apenas puxar conhecimentos milenares
que talvez para a grande maioria de nós é a primeira encarnação que estamos dando valor e importância. Francisco também, André, traz um outro pensamento muito interessante de explicações sobre a hierarquia no mundo espiritual. Então, quanto mais complexo é a situação, então eles vão recorrer a espíritos de mais alta envergadura para aquele tipo de socorro. É interessante essa colocação também, porque aqui nós começamos a perceber a humildade dessas pessoas que trabalham e cada um sabendo das suas limitações até onde é que pode chegar. Vamos continuar a leitura? E talvez, porque eu sorrisse, admirando-lhe a ideia de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Em momento algum, a espiritualidade deixou de esclarecer André Luiz, que naturalmente nos esclarece num livro como este. Então Francisco mostra como é importante o trabalho daqueles cooperadores que a maioria de nós nem sabia que existiam, mas que existem. Igual o grupo dele, tem milhares, com outras funções as mais variadas. Uns ajudam as crianças, outros ajudam os pais, outros ajudam esse ajuda os doentes em estado grave. O mundo espiritual é uma grande oficina de trabalho, em que eles estão trabalhando também pelo aprimoramento íntimo. Francisco, em momento algum, afirmou ou se auto-intitulou ser perfeito. Por mais evidente que era o seu grau evolutivo, o grau evolutivo de Alexandre, eles sabiam também que o maior beneficiado nas atividades que eles faziam eram eles mesmos. Espíritos que estavam lutando ferozmente com eles para permitirem que o bem se tornasse perpétuo e uma realidade. Então é um capítulo substancioso, como todas as obras de Chico Xavier, em que nós incentivamos sempre o nosso telespectador. Ler Chico Xavier é se aprofundar no Espiritismo. Espiritismo tem como base Kardec, mas tem também a extensão desta base, que são as obras de Chico Xavier. É interessante, André, eu extraí aqui uma frase interessante quando ele fala: os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação. Depois ele descreve aqui algumas coisas de que, logicamente, para você ser um trabalhador no campo do bem, você não pode ser uma pessoa que esteja buscando alguma coisa de recompensa. Que isso é muito comum em nós. Outro dia uma senhora, já há alguns anos, me procurou e disse: Sérgio, eu não vou fazer mais caridade para ninguém. Eu perguntei: por quê, minha irmã? Não, porque as pessoas não reconhecem. E eu me lembro que eu disse: então realmente você tem que parar de fazer. E ela perguntou: por quê? Porque se você faz a caridade para que as pessoas coloquem um retrato seu para ficar venerando, se você quer que a pessoa faça um busto e coloque em praça pública, é preferível você não fazer, porque a caridade não pode ser dessa forma. A caridade tem que ser feita desinteressada, auxiliando o próximo, sem ver a quem, sem pedir nada em troca daquilo que está sendo ofertado.
Isso ainda é uma grande dificuldade. Eu digo sempre que todas as vezes que nós entramos em campanhas eleitorais, nós nunca vimos tanta pessoa ser generosa como os candidatos. Nós somos um povo ainda que precisamos repensar em nossa postura. Porque tem pessoas ainda que trocam voto por uma cesta básica. Que trocam o seu voto por um par de botina. Então nós precisamos perceber que se alguém está te oferecendo alguma coisa, é porque essa pessoa não vai ser boa. Não vai ser honesta, porque a proposta que ele está fazendo a você é uma proposta de desonestidade. Então é isso que nós vemos que tanto André Luiz sorriu, como Francisco também, porque houve a necessidade de explicar nos mínimos detalhes essa questão. Vamos ler mais um pouquinho, já quase partindo para o encerramento desse capítulo. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que, muitas vezes, é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina, acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna, e aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Então aqui nós observamos claramente o quanto o trabalho dos cooperadores espirituais são de fundamental importância. O quanto eles procuram também manterem a humildade para não se perderem no caminho. Mostra para todos nós como é de fundamental importância esse auxílio a tantos espíritos encarnados, presos muitas vezes a um corpo agonizante, presos muitas vezes a uma situação de tortura íntima e familiar, e que esses auxílios, esses recursos magnéticos, muito ajudam a terem um dia um pouco mais de paz. Eu fico imaginando
O que seria do nosso dia sem o auxílio espiritual? Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não tenha uma visão tão abrangente do mundo espiritual, nenhum de nós está órfão. Por mais que eu não veja, não ouça, não sinta, os Espíritos nos envolvem pela intuição, nos envolvem pelo amor. Às vezes somos muito ingratos para com Deus, muito ingratos para com o meio que nós temos. Hoje, o convite é olharmos a vida, valorizarmos a vida e não perdermos a oportunidade de levarmos amparo e reconforto a quem quer que seja. Vamos continuar para encerrar então o capítulo, para fazermos os nossos comentários finais. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço dos nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Observamos nesta reta final em que Francisco fala para André Luiz a respeito da eficácia do serviço. Não adianta apenas o lado espiritual e não adianta apenas o lado dos encarnados. Nós somos um time. Os espíritos contribuem com a parte que lhes compete. Nós, os encarnados, fazemos a parte que também nos compete. É cada um segundo as suas atribuições. É evidente que os espíritos têm um poder muito maior do que o nosso. O corpo físico nos aprisiona, o nosso pensamento ainda é envolto desses miasmas negativos que compõem a crosta. Eles já têm uma liberdade, uma expansão maior de trabalho, mas isso não tira também a nossa contribuição, a nossa importância e a nossa finalidade. Vamos continuar sempre a falar sobre isso. Ela se resume em alguns pontos chaves. Não precisamos ser médicos, não precisamos ser engenheiros, não precisamos ser formados em universidades para entender que nós precisamos nos concentrar no amor. Cada vez mais eu entendo aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala no capítulo 6, o Cristo Consolador. Espírita, amai-vos, eis o maior mandamento. Espírita, instruir-vos, eis o segundo, e tão importante quanto o primeiro. Esse nosso estudo está permitindo que nós possamos caminhar à busca de entender o que é o amor, mas o amor incondicional, como nos ensinou Jesus. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo há uma página que se intitula A Lei do Amor. É uma belíssima página, aonde nos ensina a trabalhar com as nossas imperfeições. E eu fico estudando um capítulo como esse, e às vezes nas indagações que faço para com Deus, para com o alto, eu fico sempre pedindo força e coragem para que eu possa ter sabedoria
para que um dia eu possa estar na condição de Francisco, desses trabalhadores espirituais que trabalham com afinco ajudando os necessitados. Oxalá que cada um de nós possamos ter em nosso coração esse entendimento, para que possamos o mais rápido possível sairmos do mundo de provas e expiações, onde o mal campeia ainda sobre o bem, e que possamos entrar no mundo de regeneração, onde o amor será a tônica de nossa alma. E para encerrar os meus comentários sobre essa parte, muitas pessoas perguntam, Sérgio, o que é um mundo de regeneração? E toda vez que alguém me pergunta, eu vou buscar no livro Nosso Lar. E é em Nosso Lar que é um protótipo do que vem a ser um mundo de regeneração, onde o amor já impera sobre o mal. Nós vamos aproveitar e fazer um convite para o nosso telespectador participar do Evangelho no Lar conosco, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou já digite o link, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e na minha linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo todos os domingos às 18 horas, e você é o nosso convidado. Então venha participar conosco, venha interagir conosco. Se você quer acompanhar o estudo do livro Nosso Lar, como nosso querido Sérgio disse há pouco, se você quer estudar o livro Os Mensageiros, ou mesmo os primeiros capítulos deste livro, Missionários da Luz, e outros programas mais, nós temos centenas de vídeos à sua disposição no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, sua inscrição ela é muito importante, estamos batendo muito nessa tecla. Se inscreva no canal, habilite as notificações, esse sininho que tem do lado do inscrever-se. Deixe o seu like, que é o joinha, comente e compartilhe. E entre em contato conosco também pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Queridos amigos, nós estamos encerrando o 7º capítulo desse livro maravilhoso que é Missionários da Luz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Esse capítulo foi dividido em 3 programas, esse é o último. Vale a pena então você estudar desde o começo do livro conosco. Um beijo no seu coração e muita paz a todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.